Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui uma aula sobre dimensionamento de sapata agora. Essa aula aqui, eu vou fazer também o dimensionamento no robot numa próxima aula. Essa sapata é um cálculo, não é difícil se você seguir um roteirinho. Você pode seguir um roteirinho entendendo as dimensões aqui, fica fácil de fazer. Tem dois tipos de sapata, sapata rígida e flexível. A que a gente mais utiliza é a rígida. A flexível é para carga baixa, tá? Então a gente utiliza mais a rígida. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai calcular uma sapata é a carga que tem no pilar, tá? Quanto de carga está caindo aqui. Eu fiz um vídeo no robot aí, acho que tem no canal, se eu não me engano, onde eu mostro como você vê todas as cargas que estão caindo em cada pilar, tá? Então no robot você vê automaticamente em todos os pilares as cargas que estão caindo. Se você saber a carga, você precisa saber a carga do pilar. Carga do pilar. Essa é uma informação que você tem que ter, tá? Essa é a carga que vai estar descendo aqui. E a resistência do solo, ou a tensão admissível, né? Resistência. Essa resistência do solo é onde a sapata está sendo apoiada. Quando você não tem nenhum parâmetro aí para análise, você não conhece o terreno, tem dificuldade de entender, eu sugiro você adotar, se o terreno for firme, né? Que pode ser que você tenha um terreno muito fraco, adotar pelo menos 1 kg por centímetro quadrado, tá? Se o terreno for firme. Mas assim, se você conhece o teu solo, se você conhece, sabe que tipo, é um solo argiloso, é um solo arenoso, tem vários tipos de solo, tem tabelas também que dizem, de acordo com o tipo do solo, tem uma tabela de resistência. Alguns resistem 1,5 kg por centímetro quadrado, alguns resistem 1 kg, alguns resistem 2, alguns 3. Então, se você não sabe, agora se o terreno é fofo, é complicado você fazer. Então, calcule meio quilo por centímetro quadrado, sei lá. Mas o correto é você ter uma sondagem, entender o teu terreno, saber que tipo de solo que você está fazendo a tua fundação. Como coeficiente de cagaço, você pode fazer um solo, atribuir 1 kg por centímetro quadrado, tá? Porque você ainda vai majorar a carga depois e vai ter, então eu acho que fica uma boa resistência. É uma opinião só, tá? Mas o correto é você saber a resistência. Essa resistência é via tabela ou via sondagem. Em fundações profundas, que é com estaca, aí sim a gente precisa totalmente da sondagem. Depende da sondagem para calcular, tá? Mas isso aqui são outros vídeos que eu vou fazer. Então eu vou abordar sapata primeiro, uma sapata, de modo que você consiga fazer o cálculo de uma sapata, tendo a resistência, a carga do pilar e a resistência do solo. E segundo, a gente vai abordar depois uma sequência de vídeo com estacas. Esses vídeos todos eu vou estar colocando no curso lá completo, que eu vou fazer tanto manualmente quanto via robot, tá? Mas aqui eu vou colocar alguns no canal. Muito bem, então se eu tenho uma carga no meu pilar e sei a resistência do solo, eu vou poder fazer meu cálculo. Eu vou usar a planilha do Excel aqui, eu vou considerar uma carga de 20 toneladas. 20 toneladas é a mesma coisa que 200 kN, tá? Se você quer multiplicar kN, transformar em quilo, você multiplica por 100. Então, 200 vezes 100 dá 20 mil quilos. Mesma coisa, 2 kg por centímetro quadrado, isso aqui é a tensão admissível do solo, a resistência do solo. Eu vou considerar 2 kg, tá? Uma sapata, as dimensões mínimas de uma sapata, para uma casa pequena, é 60 por 60, tá? Esse é o mínimo, então 60 por 60 é o mínimo que você vai usar numa edificação térrea. Num sobrado, o mínimo é 80 por 80. Tá? A dimensão mínima é 80, então coloquei 80 por 80 porque é a menor dimensão. Se você pegar de 60 por 60, 60 vezes 60 eu tenho 3.600 centímetros quadrados. Tá? Se eu tiver uma sapata de 80 por 80, dá 6.400 centímetros quadrados. Ok? Pense comigo. Se eu tenho aqui 3.600 centímetros quadrados e meu solo resiste 1 kg, então ele ia resistir 3.600 kg. Tá? Agora, se meu solo resiste 2 kg por centímetro quadrado, já muda para 7.200. Ok? Que é o dobro. Mesma coisa aqui. Se o solo resistir 1 kg por centímetro quadrado,
eu consigo jogar nessa sapata aqui, colocar um pilar com carga de até 6.400 kg, porque ele resiste 1 kg a cada centímetro quadrado. Agora, se o solo é de 2 kg por centímetro quadrado, eu consigo dobrar isso aqui, 12.800 kg, tá? De carga na sapata. Então, por isso que é importante você saber quanto que resiste o solo, né, onde você está colocando a sua fundação. Agora, veja, se o teu terreno for um terreno bem fraquinho e você colocar uma sapata de 60 por 60 e ele resiste meio quilo por centímetro quadrado, então aí isso aqui você vai dividir por 2, né, dá 1.800 kg só. Só consegue colocar uma carga de 1.800 kg numa sapatinha dessa aqui, ok? Então essa aqui foi uma informação inicial aqui para vocês saberem. Agora vamos lá. Se o teu solo aguenta 2 kg por centímetro quadrado, e você tem, então vamos calcular aqui quanto de área que eu preciso. Quanto preciso de área? Quanto preciso de área? Eu preciso que essa sapata suporte 20.000 kg, certo? Na sapata rígida, a gente aumenta, a gente majora essa carga em 10%, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar uma fórmula aqui igual 20, eu vou colocar em quilos, tá? Só para vocês aqui, 20.000 kg, 20.000 kg, vezes 1,1. Então, a carga majorada, essas 20 toneladas aqui, virou 22 toneladas, 22.000 kg, tá? Então, eu preciso de uma área de sapata que atenda isso aqui. Então, o que eu faço? Então, a minha área vai ser a área de sapata, AS, ou ASAP, pode ser assim, ASAP, vou colocar assim, vou colocar aqui um igual. É isso aqui, 22.000 kg, dividido por 2. Por que eu dividi por 2 não por 0,2? Porque eu estou usando quilo aqui, né? Ele resiste 22.000, ele vai ter 22.000 kg e ele resiste 2 kg por centímetro quadrado, tá? Então eu preciso de 11.000 centímetros quadrados, ok? Se você tirar a raiz de 11.000 centímetros quadrados, 11.000, 1, 2, 3, dá esse número aqui, eu aperto aqui, vai me dar aqui, é 104. Se eu fosse fazer uma sapata quadrada, eu tinha que fazer 105 por 105, né? Eu vou arredondar, sempre arredonda para múltiplos de 5, tá? Então deu 104, vira 105. Se der 107, virava 110. Então, se eu for fazer uma sapata quadrada, vai dar 105 centímetros a dimensão da sapata. Agora pense comigo, se eu for adotar uma medida aqui para minha sapata, se eu for A vezes B, que dê 11.000 centímetros quadrados. Então, o A vai dar 105 também, né? Mas eu não quero uma sapata quadrada. Olha aqui, pessoal, uma coisa. Note que esse lado aqui, ó, tem 105 centímetros. Ele está paralelo ao lado menor do pilar, tá vendo? O lado menor dá 20, ok? O que eu tenho que fazer? O que é balanços iguais? Balanços iguais é o seguinte, ó. Dessa lateral aqui, ó, a essa lateral aqui, tem 42 centímetros, tá? Dessa lateral aqui até essa aqui, tanto faz, né? Ou a outra, tem 85, ok? Essa lateral aqui, daqui até aqui, é a mesma coisa que daqui até aqui, tá? E daqui até aqui é a mesma coisa que desse lado até aqui. O que acontece? Eu tenho que mudar essa dimensão 200 de modo que ele fique 42 centímetros. Tem duas formas de você fazer, né? Então você vai ter que ter uma medida de 42 mais a largura aqui do pilar mais 42. Então seria a mesma coisa que você pensasse assim. Seria como se pensasse, ó, 42,5 vezes 2 igual mais 30. 115, tá? Essa é uma forma de pensar. Outra forma é você pensar o seguinte, ó. Se aqui mede 105, esse lado aqui, e aqui mede 20, esse lado aqui do pilar mede 30, que é 10 a mais que o lado menor. Então, significa que esse lado aqui, do 200, tem que ter 10 a mais que esse aqui, ó. Tá vendo?
Aqui deu 20, 105. Aqui aumentou 10, virou 30. E aqui vai virar, de 105 vira 115. Então, para isso, eu vou selecionar a sapata, vou editar, vou renomear. Onde está 200, eu vou colocar 115. Ok. E aqui onde está 200, eu coloco 115. Aplicar e ok. Tá aqui minha sapata, ela não está dimensionada, ainda a altura, tá vendo? Tá bem alta. Agora vamos definir a altura dela. A altura, quando eu falo, é essa altura aqui, ó. Tá? Que vai daqui de baixo aqui até aqui. Tá? Aqui tá dando 70. Mas será que é 70? Como que eu sei que altura que eu vou colocar minha sapata? É o seguinte, uma sapata para ser rígida, a altura dela tem que ser maior ou igual a o lado maior da sapata, tá? Vou colocar entre parênteses, o lado maior da sapata, menos o lado menor do pilar, tudo isso dividido por 3, tá? Então, o meu H tem que ser maior que o lado maior da minha sapata, 115 centímetros, menos o lado maior do pilar, 30. Tudo isso dividido por 3. O meu H tem que ser maior que, vamos pegar aqui a calculadeira para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 115 menos 30 dividido por 3. Vamos colocar aqui, deu 28, tá? 28, vamos arredondar para 30. Então, a altura aqui tem que ser 30 centímetros. Ok? Nós já vamos arrumar essa altura, vocês vão entender aqui. Esse tipo de sapato aqui, ela tem duas alturas, tá? Ela tem essa altura aqui, que seria o calcanhar da sapata. E essa altura aqui, ela não pode ser menor que 20 centímetros, tá? O mínimo que a gente usa é 20. Então, aqui eu já vou definir como 20, tá? Eu vou editar aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó. Que medidas que são essas aqui, ó? H1, vamos visualizar aqui, ó. Ver se demonstra aqui, ó. Aqui, se eu visualizar assim, ó. Essa medida que está aqui selecionada, ó. Você vai clicando e vai mostrando ali o que é. Ok? Esse 70 aqui é a espessura, a altura da fundação. Imagina, está dizendo lá que tem que ser 30, né? 30. E aqui, ó, H1 tem que ser no mínimo 20. Eu vou deixar 20. Então, ficaria assim, ó. Essa dimensão aqui, a gente pode adotar um pouquinho mais grosso que o pilar, tá? Então, se o pilar aqui mede 30 por 20, eu coloco 40 por 30. E aonde que está essa medida aqui? Se você vier aqui no editar tipo, aqui você tem aqui, ó, L1, tá vendo? E B1, são essas medidas aqui. Então, esse 50 aqui, eu vou colocar aqui 30, que seria o 20, e aqui 40. E aplicar OK. Aí você olha aqui, ó. Aí você olha, quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Aí eu olho aqui, ó. Pô, mas o lado ficou ao contrário. Então você vai ter que voltar lá e mudar, quer ver? Então, se você notar aqui, mas não ficou certo. Então, se muda aqui, coloca o 40 aqui e o 30 aqui. Entendeu? Só para você não ter que... Aí tem que ficar assim. Tá vendo? Se você notasse que estava errado, e aqui ficou uma espessura boa aqui. Tá 5 centímetros aqui. Pode ser menor também. Mas vamos deixar assim. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Nesse corte que eu fiz aqui, ó, para a vista. Tem uns ângulos aqui que a gente tem que respeitar também. Você traça uma linha, eu faço assim, quer ver? Você traça uma linha do pé do pilar aqui, ó, do cantinho aqui, ó, aqui, tá? E aí traça uma linha daqui a aqui. Tá vendo? Esse ângulo aqui tem que ficar entre 26,5 a 55.
tá? Esse ângulo aqui. Mais ou menos isso. Tanto faz você fazer assim, você já estudou aí na escola ângulos alternos, né? Tanto faz você considerar esse ângulo aqui quanto esse aqui, que é o mesmo. Olha aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu mudar a escala aqui para 1 para 20, para ficar menor. E esse daqui ó, é a mesma coisa, tá vendo? É o mesmo ângulo. Então, tanto faz se você olhar num livro que é aqui e no outro que é aqui, é a mesma coisa. Esse ângulo aqui tem que ficar, o ângulo beta, ele tem que ser maior que 26,6. Vamos chamar assim de ângulo beta, fazer um B. E menor que 55. 55,3, se eu não me engano. Tá? Então, se eu analisar aqui, o ângulo está ok. Entendeu? Ele está dentro. Então, eu poderia usar assim, essa pata. Por outro lado, vamos supor que eu quero usar ferro de 12 milímetros, tá? 12,5 nessa fundação aqui. Existe uma tabela de ancoragem, essa aqui é a imagem, na internet você acha, ó, comprimento de ancoragem básico, é só pesquisar, você vai achar essa tabela. Essa ancoragem que a gente precisa é o seguinte, nós temos o concreto que a gente vai usar nessa sapata é o C20, tá? A gente considera aqui uma aderência boa, tá? E a gente pega esse valor aqui, 44 Φ, tá? Aqui é com e sem engancho, né? Então eu utilizo aqui 4 Φ. Então se eu vou utilizar o ferro, se eu vou utilizar ferro de 12,5 milímetros, 12,25, né? 12,5. Ferro de 12,5 milímetros, isso dá 1 centímetro, ponto 25. Isso aqui vezes 44 significa que o meu comprimento de ancoragem é 55 centímetros, ok? Mas esse comprimento de ancoragem deu maior que a altura, então eu vou considerar esse comprimento de ancoragem como altura. E aí eu considero isso aqui mais 5 centímetros de comprimento, tá? Mais 5. Então eu vou ter 60 centímetros de altura da minha sapata, ok? Então, como deu 30 aqui, deu 30, eu vou usar agora uma altura, vou mudar essa altura aqui, 60 centímetros. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou editar aqui, vamos ver se esse ângulo vai se alterar. Então aqui a altura que está 30, eu vou mudar para 60. Clicar OK. Então não posso ter um ângulo muito... Ó, 54,69. Então eu posso usar isso aqui, tá? Ele deu um ângulo menor que o 55. Se você quiser saber matematicamente como que faz, mas eu não tenho, não quero fazer desenho, eu quero fazer na mão, descobrir esse ângulo, como é que eu faço? Aí você vai fazer assim, quer ver? Você tem essa altura aqui, tá? Note que isso aqui, ó, você formou um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Você aprende lá na escola, na quinta série, que isso aqui, ó, cateto oposto a esse ângulo aqui que você quer descobrir. Então, está oposto porque está ao contrário. Cateto oposto, o lado maior do triângulo retângulo chama-se hipotenusa, e os dois lados são catetos. Então, tem um cateto que é oposto ao ângulo e um cateto que é adjacente ao ângulo, tá? Ó, essa medida aqui é 42,5, tá? E essa medida de cima aqui é 60. Então, tem 42,5 e 60. Vocês aprendem lá na escola, na quinta série, que quando você tem cateto oposto e cateto adjacente, nós podemos pensar numa tangente. Então, eu quero saber que a tangente desse ângulo, que eu não sei, é igual ao cateto oposto, que deu 60, dividido pelo cateto adjacente, dividido por 42,5, 42,5. Tá? Tangente desse ângulo beta,
vai ser igual a 60 dividido por 42,5. Está em forma de fração, você aperta isso aqui, você já tem o 1,41. Para você descobrir que ângulo que é, você faz a função inversa tangente. Nessa calculadora aqui, eu tenho que apertar o Shift. Olha lá, tá vendo que é amarelinho? Então, tangente é menos 1. Negativo, tangente inversa, ele vai dar o ângulo. Então, Shift e tan. Igual 54,68. É o ângulo que eu queria, tá? É a mesma coisa que eu ficar desenhando o ângulo aqui aqui é muito mais fácil, né? 54,69 que está arredondado. Ok? Então tá aí, eu defini o ângulo, ele está dentro daquela faixa lá de 55 máximo. Então atendeu. Se ele ficasse no ângulo maior, talvez tivesse que aumentar um pouco a largura da sapata, talvez para reduzir o ângulo. Tá? Você ia ter que ou rebaixar um pouquinho, talvez. Ok? É 60, mas eu posso fazer um pouquinho menor. Aquela altura D ali, ele considera aqui da face, aqui da base da armadura, que vai ficar até em cima aqui. Muito bem. Então está definido aqui as dimensões da nossa sapata. Tá? Aqui ó, em 3D, essa seria a sapata para resistir à carga. Agora nós temos que definir o aço. Agora vamos calcular os esforços solicitantes na sapata em relação à pressão do solo. A pressão é igual a carga, eu vou colocar aqui carga, vezes 1,4. Majorada, tá? Vou colocar um parênteses aqui só para vocês verem, para separar. Isso aqui dividido pelas duas dimensões da sapata, então dividido por A vezes B. Tá? Então assim, essa minha pressão que eu estou buscando aqui, então no caso nosso é 20 toneladas, né? Se eu fizer em quilo, a resposta vai dar em quilo. Se eu fizer em quilonewton, vai dar em quilonewton. Tá? Tanto faz, sei lá, vou fazer em quilo, só para vocês verem. 20.000 quilos, tá? Vezes 1,4, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu esqueço. Vezes 1,4, isso aqui eu divido por A, que é 115, vezes 105. Essa pressão aqui vai dar igual, vamos fazer a calculadora aqui para vocês verem. Então eu tenho assim, ó, vou até colocar um parênteses aqui, ó. 20.000 vezes 1,4, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 115 vezes 105, fecha parênteses, igual, deu nessa forma, a gente 2,31 kg, tá, por centímetro quadrado. Essa é a relação. 2,31 kg por centímetro quadrado. Eu fiz um pouco no Excel, um pouco aqui, mas se quiser fazer no Excel, também dá para criar uma formulazinha lá e fazer, tá? Você pode criar aqui o cálculo dos esforços, até tinha escrito aqui, nem fiz. Eu acabo fazendo aqui na tela. Esse valor aqui que eu preciso. Então isso aqui você pode até anotar no teu caderno, aí, no papel aí, ou no Excel para você utilizar, tá? Então acha isso aqui, anota como passo. Agora nós temos que calcular esses valores aqui, ó, o XA e o XB, tá? O que seria esse XA e XB? É uma distância de referência entre as faces da sapata, tá? Como que calcula isso aqui, esse XA aqui, ó? É o CA. O que é esse CA? Já deixei aqui cotado aqui, ó. Lembra que a gente fez balanços iguais? Então o meu CA é o valor aqui do balanço, tá?
E aqui, ó, CB é o valor. Então, eles são iguais a 42,5 nos dois casos. Ok? Então, tanto aqui no XA quanto no XB, eu vou usar 42,5. 42,5 o ponto, né? Isso aqui mais 0,15 vezes AP. AP, então quando eu estou calculando o A, né, o AP é essa medida aqui, ó. No caso do pilar é 30, né? 0,15 AP, 0,15 vezes 30. E nesse outro caso aqui, isso aqui eu posso na calculadora direto já, só para vocês verem, tá? Que daí você dá um pause aí no vídeo, você pode fazer. Então vai ser 42,5 mais 0,15. Aqui eu posso fazer direto, porque vai fazer primeiro essa conta aqui de vezes, né? Vezes 30. 47. Tá? Esse valor aqui eu vou apagar até essa fórmula aqui. Agora você já pode pausar o vídeo e copiar. Então, nosso cálculo aqui deu 47. Tá? 47 centímetros. No XB, o que vai mudar aqui? Isso vai mudar o 30. Então, é 42,5 mais 0,15 vezes 20. Dá nessa forma 45,5. No B, no B, 45,5. Eu calculei o meu XA e o meu XB. Tá? Qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai calcular os momentos, tá? Momentos, vamos colocar aqui. Momentos. Momentos M, momento em A e momento em B. Momento em A e em B é quase a mesma fórmula, né? Aqui é o PD, esse que você achou aqui em cima, vezes XA ao quadrado, tá? Então aqui, ó, é XA elevado ao quadrado, dividido por 2, vezes o Bzão, tá? E aqui nesse outro, o que que muda aqui, ó? É a mesma coisa, o PD é assim, né? PD, eu coloquei minúsculo aqui. PD, que é a pressão do solo, vezes XB, nós já calculamos, elevado ao quadrado, dividido por 2, e vezes o Azão agora, entendeu? Eu tenho 2,31, 2,31, que é o PD, vezes... Vou fazer na calculadora aqui já para colocar o valor direto para vocês, tá? Vezes XA, que é 47. 47 ao quadrado, dá isso aqui, dividido por 2. Dá nessa forma, dá 1104,5. Tá? Então, 1104,5. Isso aqui vezes o B. O B é 105. Tudo isso vai dar um total de... Esse valor já está gravado ali. Vezes 2,31. Deu isso. Vezes 105. Igual. Eu tenho a resposta em quilo. Eu quero em quilonewton, por exemplo. Eu vou dividir por 100. Tá? Dividir por 100. Lembrando que quando você tem quilo e você quer... você tem quilonewton, você quer saber em quilo, você multiplica por 100. Né? A gente colocou a carga lá. 20 kg é 200 kN vezes 100 é 20 mil kg. É 20 mil kg, divide por 100,
Então, vai dar quilonewton. Então, aqui em quilonewton eu teria esse valor aqui, ó. 2.678. 2.679 dá para usar, arredondar. 2.679, vou colocar arredondado, tá? E nesse meu outro lado aqui, eu vou fazer direto agora no calculador só para vocês verem, tá? Eu tenho o mesmo PD, 2.31, vezes, eu vou abrir um parênteses para fazer essa parte aqui, que vai ao XB, né? 45,5 ao quadrado, e dividido por 2, fecha, e vezes o A, que é 115. Daí isso aqui, eu divido por 100, para ter quilonewton a resposta, 2.749. 2.750. 2.750. Quilonewton vezes metro, vezes centímetro, opa, metro não, centímetro. Até dá para colocar unidade aqui. Quilonewton vezes centímetro. Ok? Esse é o momento em A e momento em B. Então você tem que calcular esses dois aqui para você chegar ao cálculo do aço agora, que é o próximo passo. A forma para calcular a seção de aço em relação a A e em relação a B, tá? Em relação a A e em relação a B. Então vamos fazer aqui. Você faz, vou abrir um parênteses, é o momento de A, e divide por 0,85, vezes o D, esse D é a espessura da fundação, é descontado o cobrimento, então nós estamos usando 60 centímetros menos 5, então fica 55. E vezes o FYD, que você faz, que é o 50 do aço dividido por 1,15, que dá 43,48, tá? Vezes 43,48. Isso vai me dar igual, vamos fazer aqui, vamos lá. Eu tenho 2.679 dividido por 0,85 vezes 55 vezes 43,48 igual 1,31, tá? 1,31. O que vai acontecer nesse caso? 1,31. Se eu fizer a mesma fórmula aqui para esse aqui, o momento é quase a mesma coisa, né? Vai dar pouquinha diferença. 1,31, até eu posso até fazer aqui para vocês verem aqui. O que ia mudar aqui para fazer para o B? Vou fazer direto agora aqui, só para vocês verem aqui, ó. Para o B, eu ia pegar o momento do B, que é 2.750, e ia dividir por 0,85 vezes 55 e vezes 3,48. 1,35, tá? 1,35. Agora deu esse aço, deu pouco aço, tá? Só que agora é o seguinte, o que você tem que observar? Se eu pegar aqui, ó, eu tirei a linha de corte aqui, ó. Se eu olhar essa seção assim, ó, eu tenho essas medidas aqui, ó. Aqui dá 20. Vou deixar assim pequeno. Aqui dá 105, nesse sentido, tá? E aqui o total, essa altura daqui até aqui, ó, eu tenho
isso aqui, ó, 40. Tá? Essa distância daqui até aqui, ó, eu tenho 30. O que você tem que fazer agora? Você tem que calcular essa área aqui, ó, da seção da sapata. Agora, para calcular essa área aqui da sapata, eu vou calcular o seguinte. A média entre essas duas distâncias, que é 105 mais 30, dividido por 2, dá isso aqui, 67,5. Então, seria como se eu tivesse um retângulo aqui, ó, de 67,5 de lado. E a altura é 40, né? Vezes 40. Então, eu tenho quantos centímetros quadrados tem nessa área aqui, tá? Nesse pedaço aqui. Mais esse trecho aqui retangular, que é de 20 por 105. Mais 20 vezes 105. 4.800. 4.800 centímetros quadrados de área, a seção. A norma diz que você não pode usar menos que 0,15% de aço. Então é vezes 15, é 0,15%. Então, para saber a porcentagem, vai ser vezes 0. Dá para fazer direto, né? 0,0015, mas vezes 0,15%. Isso aqui, ó. E divide por 100. Tá isso? 7,2. Então, a quantidade de aço que pede é 7,2 centímetros quadrados. Ok? Nessa direção. Então, aqui você vai ter que adotar esse aqui é menor que o S mínimo de 0,15%. Portanto, adotar mínimo igual 7,2 centímetros quadrados. 7,2 centímetros quadrados nessa seção, ok? E aí vamos ver essas medidas aqui. 115, aqui eu sei que é 20. Essa altura aqui eu defini 20 como mínimo, mas a altura você teria que fazer, depois que foi definida a altura, que nós deu 60, você faz a altura dividido por 3. Em alguns livros pode até aparecer dividido por, não pode ser menor que 15 centímetros, tá? Mas em alguns é 20, eu prefiro adotar 20. Então aqui, ó, seria 60 dividido por 3 dá 20 também, né? Agora se fosse 80 a altura da sapata dividido por 3 daria mais do que 20. Então daí você ia colocar 25. Pega o próximo múltiplo de 5. Tá, deixa eu continuar medindo aqui. Aqui eu tenho a altura que é a mesma, 40, tá? E eu tenho essa distância aqui, que é... O que mudou aqui? A única coisa que mudou aqui foi esse... vai mudar agora o que vai mudar aqui? Então, para nós fazermos direto aqui, ó, área 1, vamos ver aqui. A área 1 aqui, essa área aqui primeiro. Eu vou pegar 40 mais 115, dá isso. Eu divido por 2, eu tenho a média. E eu multiplico por 40, que é a altura. Eu vou ter isso aqui, 3.100. Vou somar com 20 vezes 115. 5.400. Tá? Deu mais área. Esse aqui vezes 0,15% dividido por 100 vai dar 8,1 centímetro quadrado de aço. Tá? Então, como ali eu já expliquei em cima, tá? Vamos adotar 8,1 centímetro quadrado.
Agora você quer saber quantas barras que vai. Depende do ferro que você vai usar. Como a gente fez o cálculo da ancoragem para 12,5, né? Então você tem que saber a área, quantos centímetros quadrados tem a seção de um ferro de 12,5. O ferro de 12 milímetros e meio, né? 12,5, se você dividir por 10, você tem centímetro, tá? É 1,25 centímetros. Se você dividir por 2, você tem o raio da barra. Se você levar ao quadrado e multiplicar por π, cadê o π? Tá aqui embaixo. Multiplicar por π, você vai ter a área da tua barra de ferro, que é 1,22. 1,23 praticamente. 1,23, tá? Essa é a área de uma seção de ferro. Agora, eu preciso de 7,2 centímetros, tá? 7,2. Eu vou pegar aqui, ó, 7,2 e dividir por 1,23. Eu vou usar 5 barras 5,8, você não vai usar 5,8, então você vai arredondar para 6. Aqui você vai usar 6 barras, tá? E aqui 8,1, 8,1 dividido por 1,23. Você vai usar 7 barras, 6,5, 7. Aí você vai pegar o tipo de vergalhão que você vai usar, que nós já definimos que é de 12,5, tá? Aí você vai escolher aqui o conjunto, a quantidade, nós vamos colocar um número fixo, né? Nosso caso vai ser 7 barras, tá? Nessa posição. Aí se você quiser com gancho, já pega isso aqui, ó. Tá? Então, 7 barras nessa posição. Aqui vocês conseguem ver as 7 barras posicionadas. Você vê que os espaços entre elas dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Então, se você quiser saber o espaçamento, você ia pegar o comprimento, né, que é 115. Você ia pegar o comprimento, que é 115, e ia dividir por 6, que é o número de espaços. Na verdade, você ia pegar o 115, descontar o comprimento, né, dos dois lados, então dá 10, desconta 10, dá 105, daí, que tem 5 centímetros. Aqui eu não especifiquei o comprimento no desenho, tá? Mas talvez aqui esteja menor, talvez esteja 2 ou 3, eu tenho que ter que arrumar isso. Mas manualmente seria assim, né? E aí isso aqui você divide por 6. Ele daria um espaçamento de 17, 17,5, tá? Então você ia colocar as barras espaçadas 17 centímetros e meio, tá? Então é assim que você faz. Agora, para armar a segunda, se eu fosse colocar por espaçamento também, mesma coisa, eu ia pegar o 105, né? 105, descontar 10, que é o comprimento, e ia dividir, como são 6 barras, eu ia dividir por 5, que é o número de barra menos 1, ia dar 19, né, o espaço. Agora, para eu inserir a barra no outro sentido, eu posso fazer assim, ó. Estrutura nessa mesma posição que está aqui, tá? Vergalhão. E aí aqui, ó, eu só mudo a posição, orientação. Ao invés de fazer assim, eu mudo aqui a orientação para perpendicular. Daí aqui, ó, só que está só um, né? Eu vou dizer aqui que é um número fixo, que agora são 6 barras. Opa, número fixo, 6. Aí eu vou colocar aqui, tanto faz, colocar ela por cima ou a outra por cima. E aqui você tem como que ficaria as tuas barras. Aí aqui você pode fazer o arranjo, né? Tem o vídeo aí que eu explico. Aí você vai fazer uns ajustes aí da forma que seria a montagem. Isso pode subir. A ancoragem é que a barra, a ferragem que tem aqui, é essa ferragem que vai aqui por dentro agora. Por isso que a gente define aquele comprimento lá. Porque esse pilar é como se ele entrasse aqui dentro, sabe? Então você tem que ter um ferro aqui para armar daí já subindo pro pilar. Bom, mas é isso. Eu não vou fazer a armadura agora, o resto da armadura. Que seria... Bom, não. Ok, agora faltaria a armadura aqui do arranque, né?
que é a armadura que vem daqui. Então aqui ó, a sapata aí foi calculada, nós calculamos ela, calculamos a ferragem e está aí colocada a nossa ferragem. Lembrando que a ferragem mínima é ferro 6.3 nesse sentido, tá? Então fizemos o cálculo. Então note, se você calcula uma sapata, imagina que você calculou uma sapata com uma carga dessa e deu pouca ferragem no cálculo. Aí você vai calcular outras sapatas, você pode só calcular pela seção, porque se for carga menor, possivelmente vai dar menos que o AS mínimo. Bom, então tá aí. Esse foi o cálculo da sapata para vocês.